Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da Rede LFG e TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil da Rede LFG e nós vamos hoje abordar um tema diferenciado que nós não havíamos falado nos programas anteriores. Vamos falar de procedimento sumário. O procedimento sumário, além de suma importância para a vida prática, ele tem uma relevância importante não só para concurso, como para exame de ordem. Você já deve saber que o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, nós vamos esmiuçar o procedimento sumário e trabalhar com todas as regras pertinentes a essa modalidade de procedimento. No segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos escolher 5 perguntas formuladas por alunos de todo o Brasil para que a gente possa não só respondê-las para ratificar aquilo que nós aprendemos no nosso programa, como também implementar algumas questões que eventualmente, até pelo limite temporal, nós não conseguimos abordar aqui. E o último bloco, X da questão, nós vamos pegar 2 questões que caíram em exames anteriores para que a gente possa fazer a nossa sedimentação daquilo que nós enfrentamos. Então espero vocês no próximo bloco. Muito bem, meus amigos. O estudo do procedimento sumário, ele requer, antes de qualquer explanação, uma localização no tempo e no espaço sobre como funciona o procedimento sumário no Brasil. O sistema de procedimento que o Brasil adota, e aqui não é importante para a gente trabalhar com a história do procedimento ou a localização do procedimento dentro do processo, como uma entidade complexa, é importante só que nós entendamos que o procedimento no Brasil é dividido em 2 classes. Nós temos os procedimentos especiais, previstos tanto dentro do Código como fora do Código, e nós temos o procedimento comum. O procedimento comum é dividido em ordinário e sumário. E existe uma regra de exclusão no sistema. Para que você possa aplicar o rito sumário ou procedimento sumário, deve não se aplicar o procedimento especial. Então, a primeira coisa que o aplicador do direito deve fazer para verificar qual é o procedimento adequado no seu caso concreto é verificar se a situação é de procedimento especial. Em não sendo, é procedimento comum. E aí, entre procedimento ordinário e sumário, existe, além de tudo, um grau de prejudicialidade. Porque o procedimento sumário deve ser levado em consideração em detrimento do procedimento ordinário, que só vai se aplicar se não couber nenhum outro procedimento tipificado. Leia-se, especial e sumário. Mas como é que funciona o procedimento sumário no Brasil? Na verdade, o legislador, quando quis erigir um procedimento diferenciado, que é o caso do procedimento sumário, ele imaginou o seguinte: na verdade, existem causas que sempre que vão ao judiciário, elas costumam terminar mais rápido. Por quê? Porque são causas que têm menor complexidade probatória, menor dilação procedimental, são situações que, como direito material projetado ao judiciário não tem grandes dificuldades, o processo que o encampa, correspondentemente, não precisará demandar de tantos atos. Então o legislador resolveu separar essas causas específicas numa folha. Ademais, as causas de pequeno valor também, pela nossa história, também não demandam grande dilação probatória. Por quê? Porque as causas de pequeno valor, os advogados não despendem todas as suas armas para poder diferenciar uma situação de outra. Se um caso, por exemplo, tem um alto valor, o advogado vai até o inferno com esse processo. Primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, Vaticano. Agora, se a causa é de pequeno valor, ganhar ou perder faz parte do jogo. Foi partindo dessa premissa que o legislador estabeleceu o procedimento sumário no artigo 275. E o procedimento sumário, ele é dividido em 2 grandes situações. Nós temos o procedimento sumário pelo valor e nós temos o procedimento sumário pela matéria. São 2 critérios para inserção do procedimento sumário no sistema brasileiro, distintos. Um não depende do outro. E no Brasil, o procedimento sumário, como eu falei para vocês, ele é dividido em 2 grandes espécies. Então nós temos pelo valor e pela matéria. São causas distintas e nós vamos trabalhar com elas ponto a ponto. Primeiro, em relação ao valor.
Nós no Brasil tínhamos um procedimento denominado procedimento sumaríssimo, que em 95 foi alterado para procedimento sumário. Na verdade, a questão era muito mais de terminologia, porque nós tínhamos o procedimento ordinário, nós tínhamos o sumaríssimo, mas nós não tínhamos um no meio deles, que era o sumário. Então, o que o legislador resolveu fazer? Ele transportou o que era sumaríssimo para sumário e inseriu como sumaríssimo os juizados especiais. Então, hoje a gente tem 3 categorias de procedimento. O procedimento ordinário, o procedimento sumário, do artigo 275, e o microsistema dos juizados, que aí se dividem em juizado especial civil e criminal, juizado especial federal e juizado especial da Fazenda Pública. Vamos começar então. Primeiro, o procedimento sumário ou o rito sumário no Brasil, e apesar de alguns autores tentarem diferenciar procedimento de rito, elas são expressões no nosso ordenamento sinônimas. O procedimento sumário, ele se aplica a todas as causas até 60 salários mínimos. Repetindo, o procedimento sumário se aplica a qualquer causa até 60 salários mínimos. Na verdade, não há distinção efetiva em relação a qual causa seria ou não submetida. Qualquer causa, desde que até 60 salários mínimos, segue o procedimento sumário. Claro que há restrições. Há 2 restrições específicas. A primeira, como nós já dissemos, o procedimento sumário não comporta as causas que deveriam correr pelo procedimento especial. Então, se a causa tiver uma previsão específica no artigo 890 e seguintes, onde se hospedam os procedimentos especiais, ou em legislação extravagante, nós não vamos seguir rito ordinário. Então, por exemplo, eu tenho uma possessória de até 30 salários mínimos. Eu não vou efetivamente entrar no rito sumário, porque existe um procedimento especial do artigo 920 e seguintes para que comporte a possessória. A segunda restrição são as causas que versam sobre o estado ou a capacidade das pessoas. E aí o próprio procedimento sumário faz essa restrição. Toda causa que versar sobre o estado ou capacidade das pessoas, mesmo que ela tenha até 60 salários mínimos, vai seguir um outro procedimento que não o sumário. Tá? Nesse caso, vai seguir um procedimento especial. Uma consideração importante. Vocês sabem que o teto do juizado especial civil é de 40 salários mínimos. Vocês sabem também que o teto do juizado especial da Fazenda Pública e o juizado especial federal são de 60 salários mínimos. E eu pergunto para vocês, diante de uma situação que eu tenha 30 salários mínimos, uma causa qualquer, eu tenha 30 salários mínimos como pretensão para ir ao judiciário, eu devo seguir o procedimento sumário ou eu devo seguir o juizado? Melhor, será que existe alguma regra que trabalhe com essa exclusão? Então a gente tem que trabalhar com isso por partes. Quando nós falamos do juizado especial civil, nós estamos trabalhando com uma regra facultativa. Por quê? Porque o juizado especial civil no Brasil, o juizado especial civil da Lei 9.099, ele não foi criado para retirar do procedimento comum causas específicas. Os senhores não vão encontrar em nenhum artigo da Lei 9.099 algo que se diz que exclusivamente segue o juizado especial tal ou qual causa. Quando muito no artigo 3º se diz que o juizado pode assumir as causas do procedimento sumário. Então, o que eu quero explicar para vocês? Se eu hoje tiver uma causa de 1 salário mínimo, 10 salários mínimos, 30 salários mínimos, eu tenho a opção de escolher juizado especial civil ou procedimento sumário. Isso é uma escolha que eu, autor, por conveniência e oportunidade. Na prática, isso vai ser adotado não por um mero tirocínio, por uma mera escolha. Isso vai ser adotado por um motivo simples, porque efetivamente existem questões procedimentais. Estou bem municiado de provas, não preciso efetivamente de grandes provas no curso do processo, ou seja, documentalmente eu estou assegurado, eu vou para o juizado. Eu vou precisar fazer uma dilação probatória